hoje, viu, Celso? Então, estamos aqui de volta com o nosso bate-papo. Quero cumprimentar a doutora Deise, que está aqui comigo, vai fazer parte desse nosso bate-papo da noite. Participe, 2379-4733. Como vai, Deise? Tudo bem? Tudo bem, Beth. Obrigada pelo convite novamente. Estamos aqui, né? Conversar bastante hoje. Vamos falar da mulher, né? Opa. Bom, doutor Celso. Oi, boa noite, tudo bem? Bem, graças a Deus. Obrigada pela participação, pela presença. É um prazer sempre estar aqui, né? Pra gente conversar. Obrigada hoje mesmo. eu sou minoria aqui, mas tudo bem. Hoje eu vou ter cuidado que você vou vai ter que falar, me defender muito. 3 mulheres. Muito bom. Samanta, como vai? Bem, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Vamos falar sexo, você como psicóloga, né? Sexo frágil ou forte? Sei lá, vamos conversar. Eu tenho uma pequena matéria, assim, só para ilustrar o que a gente vai falar e volto assim rapidinho. Então vamos à nossa matéria. Dizem que a mulher é sexo frágil. Será mesmo? Como classificar de frágil alguém que consegue equilibrar com maestria os afazeres femininos, como cuidar da casa, da família e a carreira profissional? Enfrentar as diversas discriminações da sociedade e as barreiras impostas por um mercado de trabalho ainda preconceituoso. Classificar as mulheres de sexo frágil é um equívoco. O que muitos consideram fragilidade é, na verdade, sensibilidade. A fragilidade da mulher está nos ônus que ela tem de enfrentar pela independência financeira e profissional alcançada. Muitas vezes, mulheres bem-sucedidas se culpam por não poder estar presentes fisicamente no dia a dia dos seus filhos e da família. Sofrem assédios e violências, recebem remuneração inferior, mesmo ocupando posição igual à do homem. As mulheres ainda precisam percorrer um longo caminho até conseguirem usufruir de todas as conquistas de forma mais leve, sem culpa e desconfortos, pois a realidade só começou a mudar muito recentemente, e que o Dia Internacional da Mulher seja uma data muito mais do que comemorativa e sirva também para trazer à tona certos temas que ainda precisam ser debatidos e transformados. Bom, a gente começa aqui o nosso bate. Quem quer começar? Começar com o Celso, vai, que é o unicórnio. Mas sabe que eu coloquei no Facebook ontem, a gente está colocando uma mensagem todos os dias para as mulheres, assim, de uma maneira geral, que eu pus assim, que eu não me lembro o nome do autor, mas que a mulher, ela não racionaliza, ela sente, que esse é o forte da mulher. É verdade. Então, eu acho que a mulher, assim, hoje, de frágil, não tem absolutamente nada, zero. Porque só aparência. Só é uma aparência e ainda programada. Ou seja, que ela hoje está ocupando cada vez mais espaços, cada vez mudando mais. E eu acho que é assim, muito necessário, porque se nós formos deixar só para os homens, com a sua testosterona, e só brigando, né? Porrada. Aí já tem acabado. Porque você vê que os países onde que a força ainda bruta, né, através da testosterona e da briga e da força em si, muscular, do poder, que é onde a mulher não participa, está caindo cada vez mais. Entendeu? E ainda só estão ainda fortes porque tem uma força de dinheiro, de petróleo ou de alguma outra coisa, porque senão já teriam acabado. Então a mulher vai tomar conta mesmo e deve tomar conta, porque ela tem uma sensibilidade, ela sente mais, não só racionaliza. Você, Samanta, então a mulher tem algo a mais a oferecer, mesmo nas empresas, no âmbito profissional, que ela pode muito bem ser super bem sucedida, profissionalmente falando, tanto quanto o homem. E às vezes até melhor por conta dessa sensibilidade que a gente está falando. Sim, até porque eu acredito que a mulher ela consiga conciliar vários papéis na vida dela. Né? Então, hoje ela tem um espaço para ela trabalhar no mercado de trabalho, onde ela vai buscando, ela vai procurando cada vez mais se aperfeiçoar, estudar, se colocar no mercado.
junto com isso, ela se preocupa com ela, com a beleza, com a autoestima, com o corpo, que isso é de muito valor, de muita importância, né? Ela também, eu acho que ela está buscando muito, sempre houve esse instinto da maternidade, então ela consegue conciliar muita coisa. E isso na empresa, no mercado de trabalho, é muito importante. Porque dentro de uma empresa, por exemplo, existem várias áreas para serem conciliadas. E a mulher, como ela consegue, né, administrar a vida dela desta forma, dentro da empresa também fica mais fácil essa flexibilidade, né, de conciliar esses papéis. É isso mesmo. E Deise, como é que você vê a mulher de hoje, essa nova era, nesse novo milênio? Eu acho muito bacana a maneira como estão ocorrendo essas mudanças, né? Porque existe uma diferença muito grande do homem e da mulher, mas um não é mais importante que o outro. Claro. E o homem tem que aprender a olhar para isso com realidade, né? Hoje, então assim, minha felicidade de ver hoje muitas mulheres ocupando uns cargos merecidos, né? Mas eu tive, eu trabalhava há 30 anos, um monte. Então eu fui em algum campo, fui para pesquisar clínica dentro da indústria farmacêutica. E logo de cara, né? E era um campo basicamente masculino. Então é muito complicado, porque gozado, a mulher vê que ela tem que desenvolver um trabalho e ela desenvolve bem. O homem olha a mulher como concorrente. A mulher não olha o homem como concorrente, mas o homem olha. Você concorda, Celso? Profissionalmente eu vivi isso. Então, tá falando só por mim, né? Não, mas é um pouquinho legal, diferente. A visão masculina agora, né? A mulher vê o homem como concorrente e o homem vê como uma concorrente a mulher muito forte, porque ele está perdendo espaço cada vez mais. Até dentro da medicina, eu dou aula na Faculdade de Medicina do ABC, e aí você vê, antes você tinha uma classe assim que tinham 80 homens e 20 mulheres no máximo. Hoje você vê 80 mulheres e 20 homens. Na engenharia a mesma coisa, quer dizer, em todas as questões, ou então profissões, onde tem que estudar, tem que pensar, sensibilizar e se dedicar, a mulher está pegando. O homem ele está ficando mais realmente com a parte bruta, com a parte ligada à força. Onde a mulher tem o pensar, eles não deixam espaço muito não, porque se deixar, a mulher está toma pegando. conta. Você vê o número de governantes que nós temos, né? Daqui a pouco não vai ter ninguém, nem presidente, nem vereador mais. Eles ainda deixam só 30% das candidatas serem mulheres, porque senão o número de eleitas seria muito maior. Olha a mudança, né? Uma mudança que a gente está assim, vendo claramente, muito, né? Para quem já viveu mais do que 30 anos, essa mudança é total. Mas eu acredito que para o mercado de trabalho dar certo, eu acho que precisa dessa complementariedade. Né? Então, a força do homem, a sensibilidade da mulher, eu acho que unindo força, a instituição acaba tendo muito mais poder e muito mais valor. Mas você sente essa competição do homem, ou agora o Celso falou o contrário, que é a mulher que está assustando o homem, né? Você sente isso, você como profissional, como mulher, você sente uma certa competitividade assim perante os homens? Eu acho que a mulher ela vem buscando o espaço dela, assim como o homem busca o espaço dele também, né? Dentro disso, mulher compete com mulher, homem compete com homem. E todo mundo compete com todo mundo. Compete, porque até hoje, né, existe muito mais pessoas no mundo e assim, também com, né, a globalização, com a terceirização, também o número de vagas de emprego também tem diminuído. Então, é claro que a concorrência ela está aumentando no dia a dia, né, no mercado de trabalho. E isso é entre homens e mulheres, entre homens e homens e entre mulheres e mulheres. E isso até na própria vida sexual, né? Eu acho que a mulher, ela coloca muito, ela se impõe, ela consegue hoje dizer um pouco mais daquilo que ela quer, e o homem também está conseguindo escutar, né? Nem todos, é claro, eu acho que toda regra tem sua exceção, né? Mas eu acho que a mulher, ela se coloca, o homem, ele escuta, assim como tem a mulher que se omite e o homem que não escuta. A mulher está muito atrevida hoje, sexualmente falando? Na sua opinião? Nós já entramos no sexo sem terminar. Já foi direto. O que você acha, Deise? Eu acho que ela está mais aberta. Ela está melhor para ela
para os dois. Você Eu acho sente. que essa abertura dela, não é? Aí vocês é que vão dizer melhor do que eu, né? Eu só Não, digo mas que eu nós escuto em somos, consultório, que a gente conversa com amigas, só na prática. E vocês têm toda uma experiência clínica mesmo, né? Mas acho que a mulher ela está realmente mais aberta e isso está facilitando a vida dos dois. Porque o cara também está entendendo melhor aquele ser esquisito que vem sem manual, não é assim? Não é? Então essa conversa mais aberta, mais franca, que o cara está aceitando, está muito melhor. Eu também vou bater de frente de novo. Porque... Ô, Celso, não esqueça que você é minoria. Não eu sou minoria, vou acabar apanhando, mas, com certeza. Mas assim, você sabe, isso assim, no nosso dia a dia, vai da faixa etária. Os homens que começam uma vida de erotização, ou namorar, ficar, transar, dos 15, vamos dizer, até os 35 estão sofrendo muito com isso. Tanto é que a nossa... Com essa liberação da mulher, que fala? A nossa clientela está aumentando cada vez mais desses pacientes que vêm com diminuição de desejo, disfunção erétil. Eles estão com medo da Eles mulher? estão com medo, claro. As mulheres estão muito poderosas, muito bonitas, muito pode, arrumadas, muito né? inteligentes. Por tudo. E o que acontece? Ele chega na frente de uma mulher e fala, não, é muita areia para o meu caminhãozinho e não vou conseguir. E esse estresse. Para a mulher, e assim, com mais assim, depois dos 35 e o homem, aí já é um equilíbrio, porque é bom. O que ele não tinha na juventude, hoje ele tem. Uma mulher mais solta, que se mostra na cama, que fala o que quer, o que não gosta. Sabe? Existe mais o diálogo. Aqueles que aceitam. Obviamente que tem muito machista por aí, que não quer nem saber, né? Mas a cultura também ainda, um nível cultural mesmo, e de vivência, porque na sexualidade, o índice, o que a gente chama de coeficiência sexual, de índice, depende da genética, da parte do que você já viveu e da sua cultura. Então isso varia um pouco, mas é muito válido, eu sou totalmente favorável a isso, mas o homem ainda vai demorar um tempinho para se acostumar. Pelo amor de Deus, você está dizendo assim, a mulher está assustando tanto, a gente o vai homem tomar tá cuidado, se nós vamos ver retraindo. qual que vai ser a estratégia feminina. Porque se o homem se retrai e a mulher assusta, não é Será que que tem isso tanta... pode estar contribuindo também hoje? Nunca os homossexuais nunca apareceram tantos. Será que isso já estava enrustido? Ou é esse medo da mulher que o homem está se afastando e buscando um relacionamento com o mesmo sexo? Tem a ver com homossexualidade? Na sua opinião, ou você acha que não tem nada a ver isso? Não, acho que não tem nada a ver, até porque os homossexuais sofrem muito preconceito, e é o que eles sempre colocam em consultório. Se eu pudesse escolher, é óbvio que eu não iria escolher ter preconceito, sofrer preconceito e enfrentar tudo isso, porque é um conflito muito grande. Claro. Então a gente já sabe que a questão da homossexualidade é uma questão de orientação, não é uma questão de escolha. Né? Não é porque a mulher vai assustar que eu vou escolher sair com um homem, no caso de um homem. Né? O homem ele vai sair com um homem porque ele se sente atraído por um homem. Né? Não porque a mulher está assustando, né? Isso sempre já existiu, é que agora está muito mais fácil de você assumir. Evidente, né? Hoje, assim, eu acho que essa geração, ela permite com que as pessoas consigam assumir e viver aquilo que querem. A sua sexualidade. Né? A sua sexualidade, Hoje ou se né, aceita a vida melhor, que quer. não é? Então as pessoas não têm que esconder tanto. Imagina, Samanta, se toda mulher que assustasse o homem fosse virar homossexual, não tinha mais nenhum hétero. Porque estavam todos tão assustados. Já não. Você vê o tanto de mulher solta que tem na vida. A sua pergunta é muito importante, agora vai porque piorar. isso tira dúvida de milhares de pessoas. Ou seja, o homossexual, ele é homossexual, ele nasceu homossexual, hoje a gente sabe isso cientificamente, só que em algum momento ele pega e decide abrir para o mundo o que é. Então, o que acontece mesmo é que isso aumentou porque há uma liberdade. Esse é o grande crescimento do mundo na esfera da sexualidade. As pessoas falam o que querem e elas provam no dia a dia que elas desejam, elas têm atração por um, por outro, por dois. Agora, o que as mulheres têm que usar aí voltando um pouquinho, Ana, é usar toda essa sensibilidade para saber lidar com esse homem meio assustado. Ou seja, não é uma coisa assim, exigir demais. Tem manual? Olha, a gente está montando um. Está montando um, porque desse jeito não está dando. Está complicado, né, Celso? Até porque hoje eu acho que o homem, ele coloca também, ele deixa mais evidente a questão da emoção. Né? E antes, assim, vamos colocar uma disfunção
que antes jamais era aceitada por um homem, por exemplo, é a ejaculação precoce. Porque como só ele se colocava na relação, a mulher não tinha espaço, né? Então ele ia, ele se satisfazia E tudo deu bem, essa acabava mulher. ali, né? Então, isso, assim, vamos dizer, essa seria uma doença, né, criada, gerada pela satisfação, pelo prazer da mulher também, né? Porque hoje ela quer se satisfazer, ela quer conhecer o corpo, ela quer ser amada e quer E ela amar. quer mais sexo, né? Ela quer mais sexo, ela quer mais carinho, ela quer mais relação, mas o homem também quer. Né? E hoje, eu acho que assim, uma coisa que já é negativa, que eu acho que joga contra as mulheres, numa questão dela querer se igualar ao homem, é que muitas vezes ela se vulgariza. Então, a gente escuta também, por exemplo, muitos homens assustados com algumas mulheres, da mesma forma que mulheres ficavam assustadas com homens, quando, por exemplo, se encontrando assédio, numa... né? O homem está Mas assim, às vezes se assediado, encontra né? numa roda de barzinho, falando detalhes de uma relação, aumentando Fica aquela contando relação. o que aconteceu, o que não aconteceu, que é o pior. E às vezes, né, com um amigo, porque hoje, né, vão experimentar e ter relações com um amigo, e esse homem, ele fica com medo, assustado. O que ela vai dizer? Ela está me comparando, assim como o homem antes fazia com a Compara mulher. tudo. Né? Compara tudo. E isso gera uma instabilidade muito grande, uma insegurança muito grande. E aí eu até queria ouvir a opinião de vocês aí. Assim que nem a mulher quer conquistar pelo sexo. Muitas hoje, principalmente as mais jovens. Que eu jogo, eu falo assim, abaixo um pouco de 40 anos. Elas querem conquistar pelo sexo, assim, dizendo, se eu sou boa de sexo, eu vou conquistar. Vocês acham que isso não assusta o homem? Não é muita obrigação na hora H? Eu acho que é jogar uma responsabilidade muito grande nas costas do homem. Que, eu acredito assim que homem e mulher, eles, quando jovens, eles têm muito que aprender ainda. Um aprender com o outro, né? Mas então, hoje está Agora, passando na mídia isso, que eles têm que exigir, assim, que tem que ser boa de cama. Então a mulher, o homem como que a é mulher não homem, tem que mostrar a ereção, ela pode até simular muito, ela pode colocar em sexo muito exuberante. E o outro coitadinho lá vai até encolhendo, vai até não vai funcionando, porque a cabeça dele fica tão preocupada com o desempenho, que hoje a grande causa das disfunções sexuais de uma maneira geral estão ligadas ao quê? Medo do desempenho sexual. Pois é. Né, Deise? Agora, e falando da mulher na família, assim, o papel da mulher no lar, com os filhos, eu sinto assim que, como a Samantha falou no início, nós temos essa flexibilidade, né, Samantha, de lidar com a família, com os filhos, com a carreira profissional e fazer o melhor. Não vou falar que a gente é perfeito aqui também, não é verdadeiro, mas a gente procura fazer o melhor e consegue, assim, dar conta disso tudo, né? Nem sempre, principalmente quando vem a questão dos filhos, né? Às vezes a mulher, ela anula muito a sua vida sexual em função de cuidar daquele filho, em função da maternidade. O homem, ele começa a cobrar. Então, assim, o filho hoje, ele precisa ser muito planejado, organizado, e a mulher, nesse momento, ela não pode perder o espaço dela, né? Assim como ela não quer perder o espaço profissional, ela não pode perder o espaço da vaidade, da autoestima, mas ela também não pode perder o espaço como amante dentro de casa. Né? Porque muitas vezes isso fica um pouco esquecido quando vem os filhos. Né? E a mulher, ela tem esse papel, ela tem, né, esse poder, ela gosta de sentir, ela gosta de seduzir, ela gosta de ser seduzida, mas muitas vezes com a maternidade isso fica um pouco à parte. Mas isso é bem complicado, viu, Samantha? Eu posso falar que com 4 filhos, não era, agora já meus filhos, graças a Deus, já se casaram e já foram embora. Mas não é muito fácil. Eu gostaria da opinião da Deise. Deise, você encontrou dificuldade, relacionamento com o seu filho pequeno? Eu não tive a experiência de um filho bebê, né? Mas eu tive já a experiência de um filho criança e adulto. E hoje adulto, né? Mas tem um pouquinho de ciúme pro homem. A gente tenta driblar um monte de coisa, né? Mas pro homem, ele acaba... Como parece que o filho está tirando a atenção. E não são atenções diferentes, né? Porque são amores diferentes. É tudo diferente. E dá conta de ser mãe, ser amiga, ser amante, você ser a dona da casa, você ser a mulher que sai, vai trabalhar e volta e cuida de tudo. Mas existe um pouquinho assim. Mas eu acho que sentando, e não é só conversando, é a forma como a mulher se coloca. Se o casal está bem, se é um casal amigo, sabe, você continua
levando uísque pro teu marido na hora que ele chega em casa, que tá cansado, você pega lá uma dosezinha, ou um cafezinho, ou um chá, sei lá, um copo d'água, não importa. Senta ali, como é que foi teu dia, conversa e puxa. Tenta então, eu acho contornar que uma situação. Isso ameniza bastante, suaviza bem, não é? E a gente não pode também, assim, na hora que o marido chega, você está descabelado, com creme na cara, porque você tem aquele momento. Não. Eu acho que tem que continuar sendo da maneira como você, né, quando conheceu, que foi a maneira que um atraiu o outro. Isso é bilateral também, né? O homem, ele se esculacha um pouquinho, né? Assim, não estou em casa mesmo. E a mulher também faz isso. Então, eu acho que são joguinhos, eu falo que vida doida, assim, é uma arte, né? Um jogo de xadrez e é uma arte, que você tem que investir nisso, porque o casal, eles são amigos, mas não são. Amigos não são irmãos, não são pai e mãe. É homem e mulher, é diferente. E você tem que agregar teus filhos, a sogra, o sogro. A vida vai te trazendo coisas. Você pega a tua sogra e leva para morar com você, né? Ou a tua mãe vai morar. Enfim, faz parte do show da vida, né? E quando a gente pega, se você vai ficar com alguém, você pega o kit completo, né? Que vem tudo. Vem ex-casamento, claro, ex-esposa, ex-filhos, né? Vem a sogra, vem tudo. Então, assim, você já tem jogo de cintura, mas dá conta, né? Eu acho eu acredito, assim, que também, falando mais filhos pequenos, né, Celso e Samanta, não deveria, se o homem participar, apesar que eu acho que hoje o homem participa mais da educação dos filhos, não é? Aquela imagem que só o homem trabalhava e a mulher cuidava dos filhos, por isso que dava esse desequilíbrio, na minha opinião. Da mulher, às vezes, se desleixar um pouco, aquela pressão do homem em cima dela, o homem se sentindo rejeitado, a tensão. Porque a criança, quando pequena, exige, né? Ela exige 24 horas. Até os 30 anos de idade só. Só. Exige 24 horas. 30 anos, depois dá uma amenizada. Mas se o homem participa, e hoje eu acredito que o homem participa mais, então ele entende. Mas o homem, ele participa se ele tem o mesmo objetivo, né? Então, acho que isso precisa, assim, quando o casal, quando ele se encontra, quando ele vai casar, ele traça uma meta. Então, eles querem comprar, de repente, uma casa, querem comprar carros, querem progredir na profissão e também tem que querer ter o objetivo comum de ter filhos. Claro. Né? Não dá isso para ser só um tempo de um ou do outro. Mas antigamente era assim, né? Era mais assim. Eu acho que hoje ele é mais o participativo. Homem mais jovem, ele está participando muito mais da casa, tá? inclusive nos afazeres da casa, né? Sim. De lavar uma louça, de ajudar a arrumar a cama, de trocar o bebê, desse acompanhamento do filho, bastante. A gente sente muito no consultório que o número de pais que trazem os seus filhos aumentou muito. Antes era só a mãe, a avó, madrinha, sempre mulher, né? Hoje não. Tem muitos homens, ou eles vão acompanhando a esposa e o filho, ou eles sozinhos levam os filhos. Bacana, essa dinâmica, eu acho que até fugindo um pouquinho dos filhos, para a gente englobar um pouquinho mais assim o relacionamento em si, tem que ter um equilíbrio, né? O que a gente vê antes é que existiam normas bem, o papel social da mulher e o papel social do homem. Então a mulher cuidava da criança e da casa e o homem trabalhava, levava o dinheiro para casa. Então, como isso aqui começou a mudar, porque a mulher teve que começar a trabalhar, não dava para sustentar sozinho, aí tem que ter uma divisão. Não dá para você ter assim, empregada hoje que você nem acha, e tá difícil, então tem que dividir os trabalhos da casa, as casas exigem mais trabalho, não é aquela casa, né? Hoje dá mais trabalho para você manter, todo mundo exige mais. Quer dizer, começaram a aparecer muitas tarefas, e essas tarefas têm que ser divididas. E quando você divide, então aí entre os dois. Quando é pequena, a criança pequena exige 24 horas de assistência, então aí a mãe às vezes não dá, ela também quer crescer. Então se há um equilíbrio para você poder dividir essas tarefas e também pensar que não pode se abandonar. Uma mulher que se dedica 24 horas ao filho, ela não vai se dedicar nem a si própria, quanto mais à sua parceria. Então, logicamente que essa parceria, primeiro, vai começar a questionar qual que é o papel dele nessa relação, né? Qual que é a influência e qual que é o vínculo, e talvez ele não entenda essa só para o filho. Então a mulher tem que ter aquela sutileza, isso sim, de que ela tem que dividir, deixa um pouco com a sogra, deixa com a mãe, ou põe uma babá, sabe? Para dar aquela atençãozinha.
de quando chega, como recebe, se você vai recebê-lo assim de uma forma adequada, ainda bonita, cheirosa. Porque se você tiver todo estragado, ele vai começar a olhar para outra pessoa, porque não é essa mulher que eu me apaixonei. Eu me apaixonei por uma mulher tratada. Então, continue tratada. O homem também. Porque tem, como a Deise falou, tem muitos homens que relaxam depois do casamento. Não, muitos. Então. Fica gordo, barriga, não se O pessoal cuida, tem não se o conforto de saber que já está com alguém, que já pegou alguém, sabe? Isso influi. Nossa. Será que é isso? Essa segurança, é uma segurança falsa. Falsa, Falsa. Né? Essa Totalmente segurança, assim, de que, não, agora já tenho alguém, não preciso mais. E porque quando você vai sair com uma pessoa logo no começo, né? É um tal de tira a roupa, põe roupa, e olha no espelho, e olha cabelo, prende, solta, né? Essas coisas. E essa emoção da coisa parece que vai diminuindo depois, a ponto de ficar, né, assim, totalmente... Leixada, né? E é bilateral mesmo, né? Mas é isso. Agora é uma pergunta minha para você. É essa confiança de que tanto o homem quanto a mulher se sentem por estarem já com alguém, e acho então que a busca, a caça, chegou não ao fim precisa mais- e que aí não precisa mais ter conquista. E aí o investimento parte para outras áreas da vida, não para o investimento da parceria. Então, vamos investir na casa, vamos investir no filho, vamos investir profissionalmente, Reuniões. mas não precisando, temos a segurança de que um é do outro até que a morte os separe. E aí, de repente, começa a vir surpresas de que as coisas não acontecem bem desse Fala jeito. que a gente Preocupa quer. aí os homens. Você vai chamar um intervalo ou não? Já posso continuar? Deixa para depois? Deixa para depois. Eu vou Você culpar culpa os depois homens, de a tudo. gente quer saber por quê. Gente, vamos à nossa pausa. Eu volto rapidinho, só para a gente tomar uma aguinha. E a gente volta nesse bate-papo super gostoso. Participe, o programa é ao vivo e tem tudo a ver com você. 2379-4733. Até já.